E se eu te dissesse que existem categorias de demônios tão específicas, tão bem definidas dentro das próprias páginas da Bíblia, que cada uma delas ataca uma área completamente diferente da sua vida, e que a maioria dos cristãos caminha pela existência inteira sem saber disso, vulnerável, exposta, lutando contra inimigos que nem sabe nomear? E se eu te dissesse que a sua luta, aquela que parece não ter fim, aquela que você já pediu em oração tantas vezes e ainda sente pesando no peito, pode ter um nome, uma forma, uma estratégia específica operando contra você, e que a Bíblia já descreveu tudo isso com uma precisão que a maioria dos sermões nunca alcançou? Imagine por um momento uma pessoa comum, um homem ou uma mulher como você, que acorda de madrugada sem motivo aparente. O quarto está silencioso, mas há algo no ar que pesa. Uma sensação que não é exatamente medo, mas está muito perto disso. Uma opressão que não tem rosto, que não tem forma visível, mas que senta no peito como uma pedra e não sai. Esse homem ou essa mulher já foi ao médico, já orou, já jejuou, já pediu para os líderes da igreja intercederem e continua acordando às 3 da manhã com aquele peso inexplicável, com aquele pensamento que não é seu, mas que parece falar com a sua voz, dizendo que você não vai melhorar, que Deus não está ouvindo, que essa luta vai durar para sempre. Talvez você conheça essa sensação. Talvez você seja exatamente essa pessoa. E talvez ninguém ainda tenha te dito o que realmente está acontecendo naquelas horas, o que opera nas sombras enquanto o mundo dorme, e qual é o nome daquilo que tenta te destruir enquanto você ainda tenta acreditar. A verdade que a Bíblia revela, e que vamos desdobrar juntos ao longo desse vídeo, é que o mundo espiritual não é um bloco amorfo de escuridão genérica. Existe uma estrutura, uma ordem, uma hierarquia operando no lado das trevas com uma precisão que deveria nos fazer parar e prestar atenção de verdade. Existem tipos diferentes de demônios, com funções diferentes, com estratégias diferentes e com fraquezas diferentes diante da palavra de Deus. E quando você aprende a identificar com qual tipo está lidando, a sua forma de orar muda, a sua forma de resistir muda, e a sua autoridade espiritual começa a operar em outro nível. Antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta, e quero que você a leve a sério. Você já sentiu que por mais que orasse, por mais que lesse a Bíblia e tentasse viver uma vida cristã fiel, havia algo que continuava atacando a mesma área da sua vida repetidamente? Uma área específica, sempre a mesma, como se houvesse um alvo pintado ali? Relações que sempre terminam da mesma forma, batalhas financeiras que parecem não ter saída, uma ansiedade que nunca vai embora completamente, um pensamento que volta sempre, não importa quantas vezes você o rejeite em nome de Jesus. Se você está acenando com a cabeça agora, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas que acompanham esse canal carregam esse mesmo peso em silêncio, envergonhadas de admitir que ainda lutam, achando que talvez a fé delas não seja suficiente, quando na verdade o que falta não é fé, é conhecimento. E o próprio profeta Oséias registrou em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Escreva nos comentários agora mesmo. Quero entender o que realmente opera contra mim. Escreva isso, porque cada pessoa que escreve essa frase está dizendo para si mesma e para todos que leem que chegou a hora de parar de lutar no escuro e começar a lutar com luz. E quando você comenta, ajuda outras pessoas que também estão passando por isso a saberem que não estão sozinhas. A maioria dos cristãos foi ensinada a pensar no inimigo de forma genérica. Satanás é o mal. Os demônios são servos do mal. Eles tentam as pessoas e ponto. Mas quando você abre a Bíblia com atenção, quando você começa a ler o que Paulo escreveu para os Efésios, o que João viu no Apocalipse, o que Daniel registrou em suas visões e o que os próprios evangelhos mostram nos ministérios de exorcismo de Jesus, você começa a perceber que há uma taxonomia, uma classificação, uma estrutura de operação que vai muito além do que a maioria das pessoas jamais aprendeu nos bancos da igreja.
Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, que devemos vestir toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 4 categorias distintas, 4 níveis de oposição, 4 tipos de inimigos com características e estratégias diferentes. E isso é apenas o começo. Se você chegou até aqui e sente que finalmente encontrou um lugar onde vão te dar respostas que a maioria dos sermões nunca deu, esse canal foi feito para você. Aqui não trabalhamos com espiritualidade superficial. Aqui abrimos a Bíblia com seriedade, com reverência e com o compromisso de te entregar verdade sólida que vai equipar você espiritualmente para a vida real. Se você ainda não está inscrito nesse canal, esse é o momento de fazer isso. Clique no botão de inscrição agora e ative o sininho de notificações. Não porque você vai fazer um favor a alguém, mas porque você merece continuar recebendo o tipo de conteúdo que vai mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual para sempre. Cada vídeo que publicamos aqui é uma oportunidade de sair do lugar da confusão e entrar no lugar da clareza e da autoridade bíblica. O primeiro tipo de demônio que a Bíblia revela e que você nunca deve subestimar é o demônio de enfermidade. Essa categoria está presente de forma explícita nos evangelhos, de uma maneira que muitos cristãos leram sem perceber o que estavam lendo. Em Lucas capítulo 13, versículos 10 a 16, Jesus está ensinando numa sinagoga no dia de sábado, quando vê uma mulher que estava encurvada há 18 anos e de modo algum podia endireitar-se. O próprio Jesus identifica a causa do problema. Ele não diz que ela está doente por questões físicas ou genéticas. Ele diz em voz alta, diante de todos, que Satanás a havia ligado por 18 anos. Uma ligação espiritual expressa no corpo físico, uma enfermidade com um agente por trás. Isso não significa que toda doença é demoníaca, e a Bíblia nunca diz isso, mas significa que existe uma categoria de sofrimento físico que tem raiz espiritual, e que quando o crente não sabe disso, ele busca apenas soluções físicas para problemas que têm origem no mundo invisível. Jesus curou essa mulher simplesmente dizendo que ela estava livre da sua enfermidade e depois impôs as mãos sobre ela. A ligação foi desfeita. Em Mateus capítulo 9, versículo 32, há o relato de um homem mudo que ficou mudo por causa de um demônio, e quando o demônio foi expulso, o mudo falou. A aplicação prática para o crente hoje é a de não abandonar jamais o tratamento médico, pois Deus também age através da medicina, mas ao mesmo tempo não deixar de orar com autoridade sobre condições que resistem a todos os tratamentos, pedindo discernimento ao Espírito Santo para saber quando há uma dimensão espiritual operando por trás de uma realidade física. O segundo tipo é o espírito de adivinhação, e esse é um dos mais sutis e perigosos, porque frequentemente vem disfarçado de ajuda. Em Atos, capítulo 16, versículos 16 a 18, Paulo e Silas encontram em Filipos uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação e que dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. O detalhe extraordinário desse relato é que essa jovem seguia Paulo e Silas por muitos dias, gritando que eles eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam o caminho da salvação. O que ela dizia era verdade, mas era dita por uma voz corrompida, por um espírito que operava através dela. E Paulo, perturbado no espírito, se voltou e ordenou em nome de Jesus Cristo que o espírito saísse dela, e o espírito saiu naquela mesma hora. Esse relato revela algo profundo. O espírito de adivinhação pode operar em ambientes religiosos, pode usar linguagem religiosa, pode até dizer coisas verdadeiras, mas sua essência é a contaminação da comunicação espiritual. Ele se infiltra em contextos que usam a linguagem cristã,
mas que operam com poderes que não vêm do Espírito Santo. O desafio para o crente é desenvolver discernimento para distinguir entre o que vem do Espírito de Deus e o que vem de fontes contaminadas, mesmo quando essas fontes usam vocabulário cristão. O terceiro tipo é o que as Escrituras chamam de espírito imundo, e sua característica principal é a busca por habitação, por um lugar para residir e operar. Em Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, Jesus ensina algo sobre a natureza desses espíritos que é absolutamente fascinante. Ele diz que quando o espírito imundo sai de alguém, anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra, então resolve voltar à casa de onde saiu, e quando chega, a encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e o estado final dessa pessoa fica pior do que o primeiro. Esse ensinamento de Jesus revela a natureza inquieta e persistente desses espíritos. Eles não desistem facilmente. Eles buscam um recipiente, uma morada, um lugar de influência. E a solução que Jesus aponta está no detalhe mais importante do texto, que é a casa que estava vazia. A libertação sem o preenchimento pelo Espírito Santo cria um vácuo perigoso. É por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo instrui que o crente seja cheio do Espírito Santo, e o verbo no original indica uma ação contínua, um estado permanente de plenitude. A casa cheia não pode ser retomada pelo que foi expulso. O desafio prático aqui é buscar não apenas a libertação de influências negativas, mas o preenchimento constante e consciente com a presença do Espírito Santo, através da palavra, da oração e da comunhão com Deus. O quarto tipo que as Escrituras revelam são os principados, e essa categoria opera em uma escala que vai muito além do individual. Daniel capítulo 10 contém um dos relatos mais extraordinários da Bíblia sobre a realidade da guerra espiritual nos lugares celestiais. Daniel está em jejum e oração por 21 dias, quando um mensageiro celestial aparece a ele e diz em Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13, que desde o primeiro dia que Daniel dispôs seu coração a entender e a se humilhar diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas, e que ele havia partido por causa dessas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia lhe resistiu por 21 dias, e Miguel, um dos principais príncipes, veio em seu auxílio. Esse texto revela que existem seres espirituais de enorme poder que operam sobre regiões geográficas e sobre nações. O príncipe da Pérsia não era um rei humano. Era uma entidade demoníaca que exercia influência espiritual sobre aquele território, que resistia às respostas de Deus ao povo de Deus, que operava como um bloqueio nos lugares celestiais. Eles operam sobre cidades, sobre países, sobre culturas inteiras, moldando mentalidades, alimentando ideologias contrárias ao reino de Deus, endurecendo corações em escala coletiva. O crente que entende isso compreende por que a oração intercessória pelas nações não é um exercício vago e simbólico, mas uma batalha real nos lugares celestiais com consequências históricas concretas. O quinto tipo são os espíritos de mentira e engano, e esses talvez sejam os mais ativos no mundo de hoje. Em 1 Reis, capítulo 22, versículos 19 a 23, o profeta Micaías relata uma visão em que vê o Senhor sentado em seu trono, e um espírito se apresenta disposto a ser um espírito de mentira na boca de todos os profetas do rei, para persuadir Acabe a subir a Ramote de Gileade e cair ali. Esse relato mostra que o espírito de mentira tem como função específica distorcer a comunicação, contaminar as vozes que deveriam falar verdade, criar um ambiente onde o engano parece plausível e a verdade parece improvável. João, capítulo 8, versículo 44.
Registra as próprias palavras de Jesus descrevendo o diabo como homicida desde o princípio e dizendo que não há verdade nele, porque quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Esse espírito opera hoje através de falsas doutrinas, através de distorções das escrituras que soam verdadeiras, mas que desviam sutilmente do caminho, através de ilusões que fazem o pecado parecer inofensivo e a santidade parecer obsoleta. O antídoto que Paulo apresenta em Efésios capítulo 6 é o cinto da verdade como a primeira peça da armadura. Porque quando a base da identidade do crente está firmada na verdade de Deus, o espírito de engano perde seu principal ponto de entrada. Antes de continuar com as próximas revelações, preciso pausar um momento para falar com você de forma direta. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo em você sabe que existe mais do que os olhos conseguem ver. Você não é o tipo de pessoa que se contenta com respostas superficiais. Você quer entender de verdade o que a Bíblia diz sobre o mundo invisível e quer isso não por curiosidade intelectual, mas porque sua fé depende dessa clareza. Esse canal foi criado exatamente para pessoas como você. Se você ainda não está inscrito, esse é o momento. Aperte o botão de inscrição agora e ative as notificações para que cada nova revelação chegue até você. Porque a batalha espiritual não espera. E você merece estar equipado com verdade bíblica sólida a cada semana. O sexto tipo que as Escrituras identificam são os espíritos de lascívia e impureza sexual. Essa categoria é mencionada de forma direta em vários textos, e sua presença no mundo contemporâneo é avassaladora. Oséias capítulo 4, versículo 12, fala de um espírito de prostituição que leva o povo ao erro. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20, ao tratar da imoralidade sexual, usa uma linguagem que vai além da moralidade comportamental. Ele diz que o corpo é templo do Espírito Santo que está em você, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. O contexto revela que a imoralidade sexual não é apenas uma questão de comportamento, mas de violação do templo, de introdução de uma influência espiritual estranha ao espaço que pertence ao Espírito de Deus. Em Apocalipse capítulo 17, a figura da grande prostituta está associada a um espírito que opera em escala sistêmica, que intoxica nações com o vinho de sua prostituição, que seduz estruturas inteiras de poder. Esse tipo de espírito opera tanto no nível individual quanto no nível cultural, moldando a percepção coletiva sobre sexualidade de formas que esvaziam o design divino do casamento e da pureza. O desafio para o crente não é apenas resistir tentações pontuais, mas entender que existe uma inteligência por trás da saturação sexual da cultura contemporânea, uma estratégia para contaminar templos, enfraquecer famílias e corromper gerações inteiras. O sétimo tipo, e talvez o mais assustador de todos, porque é o menos visível, é o demônio de destruição, conhecido nas Escrituras pelo nome Abaddon, em hebraico, e Apollyon, em grego, que significa destruidor. Esse nome aparece em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, onde esse ser é apresentado como o rei do abismo, o anjo das profundezas, o regente de uma legião de entidades descritas com imagens apocalípticas que causam tormento sem matar. A função desse ser e das hostes que opera é a destruição pura e sistemática. Não há sedução aqui como no espírito de lascívia. Não há engano sofisticado como no espírito de mentira. Há destruição direta, devastação concentrada, aniquilação de tudo que foi construído. Esse espírito opera em contextos de guerra e calamidade coletiva, mas opera também em escala individual em vidas que experimentam perdas em série, em famílias que veem geração após geração sendo destruída pelos mesmos padrões. O profeta Joel, capítulo 2, usa imagens semelhantes para descrever um exército de destruição que avança como uma nação poderosa.
Mas o texto de Joel termina com uma promessa extraordinária, onde Deus diz que restaurará os anos que foram comidos pelo gafanhoto, pelo pulgão, pelo besouro e pela lagarta, seu grande exército que havia enviado. Isso significa que mesmo onde o destruidor operou, Deus tem poder e disposição para restaurar o que foi perdido. A chave está em Joel capítulo 2, versículo 12, onde Deus chama seu povo a retornar a Ele de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto, e a rasgar o coração e não as vestes. Agora que você conhece esses 7 tipos, é preciso entender uma coisa fundamental que une toda essa revelação. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que não ignoramos os projetos de Satanás. Essa frase pressupõe que é possível conhecê-los, que o crente tem acesso ao tipo de discernimento que desvela as estratégias do inimigo antes que elas se completem. E esse discernimento não vem de especulação, não vem de espiritismo ou de consulta a fontes contaminadas. Vem da palavra de Deus lida com atenção, do Espírito Santo que habita no crente e que nos guia a toda a verdade, conforme prometeu Jesus em João capítulo 16, versículo 13, e da comunidade de fé que intercede junta nos lugares celestiais. A armadura descrita por Paulo em Efésios capítulo 6, versículos 14 a 18, foi projetada exatamente para lidar com esses tipos de inimigos. O cinto da verdade derrota o espírito de mentira. A couraça da justiça protege o templo contra o espírito de lascívia. O calçado do Evangelho da Paz desfaz a operação dos principados que alimentam conflito e desordem. O escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno, e essa palavra dardos no original grego refere-se a projéteis lançados de longe, invisíveis até o momento do impacto, que é exatamente como operam os espíritos de enfermidade e de destruição. O capacete da salvação protege a mente, que é o principal campo de batalha dos espíritos de engano e impureza. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma ofensiva do conjunto. A única que não é apenas proteção, mas ataque, confronto, derrota do inimigo nos seus próprios domínios. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus declarou a seus discípulos que lhes dava poder de pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e que nada os prejudicaria. Essa autoridade não foi dada apenas aos 12 apóstolos. Foi dada a todo aquele que segue Jesus com fé e com o conhecimento da palavra. O crente equipado, o crente que conhece quem é o seu inimigo e como ele opera, o crente que veste a armadura todos os dias, não como ritual, mas como consciência espiritual viva. Esse crente não é uma vítima do mundo invisível. Ele é um agente do reino de Deus operando dentro do mundo invisível com autoridade delegada pelo próprio Cristo ressurrecto. O que você precisa levar desse vídeo é que a ignorância nunca foi proteção. A ideia de que se você não pensar sobre o inimigo, ele não vai te atacar, é exatamente o tipo de crença que o inimigo adora. Porque o soldado que não conhece o terreno, que não conhece as táticas do adversário, que não sabe distinguir um tipo de ataque de outro, esse soldado é vulnerável não porque seja fraco, mas porque está desinformado. E a desinformação no campo espiritual custa caro. Custa relacionamentos, custa saúde, custa gerações inteiras vivendo sob padrões de destruição que poderiam ser quebrados se houvesse conhecimento da palavra e exercício da autoridade que Cristo comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo declara que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A expressão mais do que vencedores no original grego é a palavra hupernikao, que significa vencer com sobra, triunfar com autoridade, não apenas escapar por pouco. Esse é o nível de vitória que o Espírito de Deus disponibiliza para o crente que caminha no conhecimento da palavra e na plenitude do Espírito Santo. Não uma existência de sobrevivência espiritual constante, sempre à beira de ser derrotado,
sempre lutando para não afundar. Mais uma vida de vitória real, concreta, testemunhável, que glorifica a Deus porque demonstra que o poder que está em você é maior do que o poder que está no mundo, como escreveu João em 1 João capítulo 4, versículo 4. Declare agora nos comentários: eu estou equipado. Eu conheço o meu inimigo. Eu caminho na autoridade de Cristo. Escreva isso. Deixe essa declaração registrada. Porque existe algo poderoso no ato de afirmar aquilo em que você crê ser verdade sobre si mesmo diante de Deus. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está lutando sem saber contra o quê. Alguém que acorda de madrugada com aquele peso no peito e não tem vocabulário para o que sente. Alguém que já desistiu de entender por que certas batalhas parecem não ter fim. Esse vídeo pode ser a resposta que essa pessoa estava esperando, sem saber que estava esperando. Se você chegou até o final desse vídeo e algo dentro de você mudou, se a forma como você enxerga o mundo espiritual ficou mais clara, se você sente que finalmente tem ferramentas para entender o que opera contra você, então você está no lugar certo. Esse canal existe para ser exatamente isso. Um espaço seguro, onde a Bíblia é aberta com seriedade e profundidade, onde as perguntas que a maioria das igrejas evita são respondidas com honestidade e com fundamento nas Escrituras, onde você não precisa escolher entre fé e conhecimento porque os dois sempre andaram juntos. Inscreva-se agora se ainda não o fez. Ative o sininho. Curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisam dessas respostas. E saiba que cada vídeo que publicamos aqui é mais um passo no seu equipamento espiritual para a vida real. Porque a batalha é real. O inimigo é real. Mas a sua autoridade em Cristo é mais real do que tudo isso, e você merece caminhar sabendo disso todos os dias da sua vida.